abençoando as suas vidas, a todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão, essa EBD. Deus continue abençoando as suas famílias, protegendo, guardando e livrando de todo mal. Aos irmãos que estão passando por um momento dessa pandemia aí, com familiares que estão se resguardando aí por terem pegado esse vírus, que Deus possa estar guardando. Confie no Senhor, porque tudo isso vai passar no momento oportuno, que Deus está no controle de tudo. Nós vamos começar com a oração, agradecendo a Deus pelas famílias, pela vida, por aqueles que estão trabalhando, que Deus continue protegendo as suas vidas, pelos nossos filhos, parentes, aqueles também que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, nossos familiares, que Deus possa estar abençoando também. Eu vou chamar aqui ao nosso irmão Cláudio para fazer essa oração. Por favor, irmão Cláudio. Oremos. Grandioso Deus, Pai eterno, quero neste momento, Pai, implorar ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa nação brasileira, sobre o povo brasileiro e aqueles estrangeiros que estão em nosso país. Te peço a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor possa estar vindo ao nosso encontro de melhor forma possível para transformar, quebrantar os nossos corações. Te peço sobre os nossos amados irmãos em Cristo desta igreja e até de outras igrejas, ó Pai, ao quais neste momento pede por socorro. Te peço que o Senhor venha, Senhor, fazer a Tua vontade, transformar nossas vidas. Que o Senhor continue nos fortalecendo durante esse período ao qual o mundo passa de epidemia, que tudo seja para a Tua honra e glória. Abençoe os nossos amados irmãos, como a Maria de Laia, a irmã Emília, a irmã Andorinha e tantas outras pessoas, ó Pai, que precisam do Senhor restaurar suas forças nesses dias que estamos passando. Obrigado por tudo. Continue dando sabedoria aos Teus servos, ao qual aqui estão à frente dessa batalha. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmão Cláudio, obrigado. Continue abençoando a sua vida, a sua família também. Vamos abrir as nossas Bíblias para ler um texto da Palavra de Deus. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo de número 9. Nós vamos ler do 23 ao 29. Marcos 9, do 23 ao 29. Texto bem conhecido da Palavra de Deus. Fala sobre um homem que estava com seu filho endemoniado e foi procurar Jesus, porque os seus discípulos não conseguiram o expulsar. Lemos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo a multidão, que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo e surdo. Eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta caça não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Amados irmãos, a Bíblia nos recomenda em vários trechos da sua palavra, da palavra de Deus, em que devemos estar orando, e orando sem cessar. Continue orando, colocando os seus joelhos, clamando ao Senhor. Estamos num momento de reflexão de tudo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos continuar orando, não cesse de orar. Amém? Vamos cantar 2 hinos nesse instante.
com os amados irmãos o hino de número 340, Um Perdão Real, e também o inédito, O Melhor Lugar do Mundo. Logo em seguida estaremos ouvindo a palavra de Deus com o servo de Deus, pastor Márcio. A voz soldado ser.
Olá, bom dia, meus queridos. Que o Senhor Deus continue abençoando e também amparando os vossos corações. É um grande prazer e imensa alegria poder também me achegar mais uma vez diante dos irmãos, mesmo à distância, para nós compartilharmos a palavra do Senhor na compreensão plena daquilo que Deus tem feito, Ele está fazendo e há de fazer em nossos corações. Continuamos também orando por cada uma das famílias de nossa igreja. Oremos pela nossa sociedade, pelas nossas autoridades, para que Deus continue, e Deus dê sabedoria, discernimento também em cada decisão e ação a ser tomada, e a certeza que nós, como filhos do Senhor, como cristãos, temos, meus amados, é que mesmo em meio às lutas e às dificuldades, Deus traz alento e Deus traz paz aos nossos corações, dando-nos realmente a direção que nós precisamos para caminharmos com Ele. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, o mesmo texto que nós estudamos domingo passado, tanto pela manhã como também à noite. Nós estamos lendo esse texto juntamente com os irmãos e meditamos de manhã e à noite. E quando ali então nós meditamos, passamos a entender quando a palavra do Senhor, seja o diálogo de Cristo com Pedro, ele vem ensinando e trazendo à sua mente, à sua memória ali, as implicações da vida daquele que realmente decide servir ao Senhor. Após então o Senhor ter sido morto e já ressuscitado também, eles estavam reunidos, os discípulos, Pedro disse a eles: olha, vou pescar. Os demais disseram: vamos contigo também. E Pedro saiu, e eles com ele foram, pescaram a noite toda e nada apanharam. Então, quando estavam voltando à praia, Jesus estava ali, e Jesus perguntou: tens aí alguma coisa? E eles disseram que não havia nada, mas não reconheceram ainda o Senhor naquele momento. Então o Senhor mandou que eles lançassem as redes, e eles voltaram ao mar, lançaram as redes e pegaram novamente uma grande quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus amava, no caso João, falou: olha, Pedro, é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro então vestiu-se e lançou-se ao mar. E quando eles chegaram até onde Jesus estava, eles viram que ali havia umas brasas e pães e também alguns peixes ali. E a partir daquele momento, então, eu quero que você acompanhe comigo no versículo número 15. Então diz assim a palavra do Senhor: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Evangelho de João, capítulo de número 21, estou lendo a partir do verso número 15, agora o verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar que, gênero de morte, Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinaram sobre o peito de Jesus e perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue. Então tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Amado Deus e Pai,
Que a palavra do Senhor continue falando, transformando e moldando nossos corações para a honra e também a glória do Senhor. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos então hoje continuarmos a meditar com os irmãos nesta passagem. E o nosso foco então aqui tem sido especialmente o verso número 22, quando o Senhor responde a Pedro dizendo: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue. Este verso tem me encantado já e chamado a atenção por muito tempo, por muitos anos. E em diversas mensagens aqui na igreja, ou em outros lugares também, temos mencionado este verso, e nessa oportunidade queremos então estudarmos, nos aprofundarmos um pouco mais do porquê ele tem nos chamado a atenção nesse diálogo com o Senhor. Porque em poucas palavras, o Senhor remete a mente de Pedro a tudo o que estava acontecendo, bem como também quanto às suas responsabilidades em sua caminhada com o Senhor. E o legal é que ele passa a entender, ele entende esta verdade. E no contexto, ao você ler, vai perceber que em momento algum Pedro perdeu a fé ou a esperança quando ele disse: vou pescar. Havia realmente conflitos naquele coração, e agora o Senhor se achega a ele, a todos, mas a Pedro agora de forma específica, para restaurar, para renovar, para incentivar, motivar e dar a ele a direção correta para ele continuar servindo ao Senhor. E no domingo passado nós focamos aqui 4 aspectos importantes deste diálogo ou das indagações e também afirmações do Senhor nesta conversa com Pedro. Então nós percebemos ali, quando nós estudamos, que aqui o Senhor chama a atenção de Pedro quanto à sua ação, condição, motivação e também a sua reação na caminhada com o Senhor. E quando falamos sobre ação, nós entendemos ali que a ação é o meio pelo qual nos tornamos visível, ou manifestamos o que nós desejamos. E quanto então à condição, nós entendemos que condição é o meio pelo qual nós atribuímos valor à nossa ação, tornando-a eficiente quanto ao seu propósito. E na motivação, então, nós juntos entendemos ali que é o alvo, é o propósito a ser alcançado através de nossas ações, mediante as condições necessárias para alcançar o que nós desejamos ou um fim desejado. E, por fim, ali também, quando nós passamos a estudar, nós focamos também no verso número 17. E hoje, então, nós queremos atentar um pouco mais nesse diálogo do Senhor com ele. Quando agora o Senhor chega a este homem e de uma forma diferente em meio ao diálogo ali, o Senhor diz a ele: quanto a ti, o que te importa? Segue. É bem legal esta conversa do Senhor quando ele diz: quanto a ti, segue. São essas duas expressões que queremos estudar hoje. Agora pela manhã iremos falar quanto a ti. E à noite, então, nós estaremos falando segue. Quais são as implicações? Quais são as verdades descritas neste pequeno trecho, nessas poucas palavras do Senhor para com este homem? O que o Senhor realmente chama a atenção dele aqui? Irmãos, uma coisa interessante é que não importa qual seja a crise que você esteja enfrentando, nos braços de Cristo, o seu coração sempre encontrará abrigo, paz, aconchego e também esperança. Agora, vamos separar aqui, brincarmos um pouco, como no ensino fundamental ali, separarmos as sílabas ali, para entendermos. Então ele diz: quanto a ti. Vamos separar. Pegar a primeira palavra aqui. Quanto. O que significa? O que significa essa palavra quando ela está inserida? Pensando no próprio português aqui, a palavra quanto, ela dá a ideia de tempo, ou de quantidade, bem como também dá a ideia de conformidade ou proporção. Mas pensando neste ato aqui, ela também consiste em uma conjunção temporal, proporcional ou
confirmativa, que pode indicar durante o tempo que, mediante que, ao passo que e na realidade de. Agora, pensamos nisso aqui. O Senhor está conversando com ele. E quando ele usa essa palavra, quando, é o mesmo que ele esteja dizendo a Pedro. À medida em que você caminha comigo, ao mesmo tempo em que você está me servindo, na qualidade de servo. É bem legal atentarmos isso. Mas nesse contexto aqui, a palavra quanto deve remeter à mente de Pedro a ação e condição atribuída ao seu coração decorrente do versículo número 17. Vamos repetir? Neste contexto, ela deve remeter à mente de Pedro quanto à ação e condição que o Senhor refere no versículo número 17, quando pela terceira vez o Senhor indaga a ele: tu me amas? E ele então, ali entristecido, pelo Senhor ter perguntado pela terceira vez, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Conjecturando, ele está dizendo: Senhor, não adianta eu dar desculpas. Não adianta eu inventar qualquer outra coisa aqui, porque o Senhor sabe aquilo que há aqui dentro. O Senhor sabe quais são realmente os meus conflitos, que neste momento eu estou passando, eu estou vivendo. Eu não deixei de amar o Senhor, eu de fato amo ao Senhor. Então Pedro reconhece que faltava alguma coisa ali naquele coração. É o que o Senhor vem agora preencher esta lacuna para que Pedro continue ou leve adiante aquilo que o Senhor estava confiando a ele como filho, a ele como servo, e a ele como discípulo e posteriormente também como apóstolo, na qualidade de líder. Tanto que é bem interessante você perceber a autoridade de Pedro junto aos outros ali, que quando Pedro olhou e disse: eu vou pescar, ele não chamou os outros, mas ele era uma figura em meio a eles que colocava liderança. Então eles disseram: nós vamos contigo. E o Senhor disse: camarada, olhe para trás. Aqueles homens lá estão se espelhando em você. Estão seguindo você. A sua vida, seus passos, suas atitudes, vai contar muito. Então vem cá. Caminhe comigo. Deixe-me renovar algo aí no seu coração e dar você a direção que você realmente precisa. É aquela mesma ideia da flecha. Você dá a ela a direção correta para que ela atinja o alvo daquele que está lançando. E agora o Senhor está fazendo isso com Pedro, dando a ele a direção que ele realmente necessita para caminhar, para servir, para fazer aquilo que o Senhor tem confiado a ele. E meus queridos, a você, a mim, a cada um de nós, Deus também tem confiado algo. O que estamos fazendo? Será que estamos parados simplesmente olhando aqueles que estão ao nosso redor, com a mesma curiosidade, né? O Senhor, o que vai acontecer com o fulano de tal? Olha lá, Beltrano, olha, se afastou. O que Deus diz: olhe para dentro do seu coração. Como está a sua vida comigo? A sua caminhada comigo? Como você ainda está me servindo? Você tem dobrado os seus joelhos e falado comigo? Você tem sentado, pego a minha palavra e tem realmente lido, procurando aprender e entender o que eu tenho para a sua vida? Ou simplesmente procurando problemas, simplesmente procurando defeitos? Não faça isso. Olhe para mim. Por isso o Senhor diz: quanto, ou seja, na qualidade de servo, o que você tem comigo não é com os outros. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que estamos fazendo? E o Senhor então vem conversando com aquele homem, trazendo algumas questões a ele, chamando realmente a atenção para a sua caminhada com o Senhor. Algumas implicações que devemos ponderar nesse contexto, ou a essa jornada de Pedro com o Senhor, ou em nossa jornada com Deus. A primeira questão, uma das questões que devemos entender é: a palavra quanto fará sentido quando você entender a razão que te levou a seguir ao Senhor. Repetindo, a palavra quanto fará sentido na minha, na sua, em nossas vidas,
quando entendemos o que de fato nos levou a seguir ao Senhor. No mesmo livro, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não tenha condenação eterna. E meu querido, o Senhor fez isso por mim e fez por você. Se hoje nós realmente chegamos e falamos: Senhor, eu realmente estou te seguindo, te sirvo com amor, com alegria, é porque um dia, no passado, nós tivemos uma experiência pessoal de realmente reconhecer os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores e entregar nossas vidas a Ele. Por isso, em Romanos capítulo 6, verso 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, o que o homem há de receber pelo seu pecado é a morte. Agora, tem uma palavrinha muito interessante, ele diz: mas, não mais, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a palavra salário, no contexto que nós estamos vivendo aqui no Brasil, vamos pegar na sociedade, será mais fácil de você entender. Nós temos muito ouvido e visto, né, e tem se tornado hoje algo comum entre as empresas nos últimos dias aí, a suspensão de contrato de trabalho, bem como ali aquelas alterações ali da redução de 25% a 70% aí de seu salário. E quando a empresa chega para o funcionário e fala: olha, vou suspender o seu contrato, ou para outro: olha, vamos reduzir aí 25%, 70%, tenho visto pessoas desesperadas. Agora o que eu vou fazer? Vai reduzir 50% do meu salário. Por quê? Quer receber. Quer receber. Mas eu não tenho visto ninguém chegar para Deus e falar: Senhor, eu quero 100% do salário do meu pecado. Deu trabalho, Deus, pecar. Sabe, toda aquela tramar tudo aquilo ali para ninguém perceber. Deus dá trabalho, então eu quero meu salário. Eu nunca vi alguém fazer isso. Mas Cristo pagou 100% naquela cruz, para que você, para que eu, para que nós não vamos para o inferno. Por isso ele diz: o salário do pecado, ou seja, o preço, aquilo que o homem há de receber pelo seu pecado, é a morte. E morte, ela não fala de morte física, mas separação eterna, espiritual, separação eterna do Senhor. Então ele lá fala: mas, é por isso que eu digo que faz toda a diferença, porque mais é quando você acrescenta, soma, correto? Agora quando ele diz mas, é o oposto. Então a palavra diz: mas o dom gratuito de Deus. Se o pecado traz para você a morte, o dom gratuito de Deus traz para nós o quê? A vida. É isso que nos motiva a seguir ao Senhor. Só vamos entender o quanto, como o Senhor disse a Pedro, se de fato você teve uma experiência pessoal de entrega plena e completa de sua vida a Ele. E Pedro havia feito isso. Quando lá em Lucas capítulo 5, ela vem nos relatando, quando os discípulos aqueles homens estavam pescando, o Senhor diz: sobe no barco, ensina a multidão, faz lance-te ao lado, e eles foram, e o Senhor manda, diz: lança a rede, lançaram, e não conseguiram puxar pela quantidade de peixe, chamaram outros colegas, vieram e ajudaram, e quando, maravilhado de tudo aquilo, Pedro olhou e falou: Senhor, retira-te de mim, porque não sou digno. O Senhor olha para aquele homem e diz: doravante te farei pescador de homens. Diz que ele, deixando tudo, seguiu ao Senhor. Aquela foi a entrega de Pedro. E o Senhor sabia que aquela entrega fora genuína na vida dele, em sua caminhada com o Senhor. E se não há mesmo na minha e na sua vida, isso fará toda a diferença. A outra coisa que eu quero que você entenda aqui, que é a proporção de seu relacionamento com Deus. A palavra quanto fará sentido na sua caminhada com o Senhor, na proporção de seu relacionamento com Deus. E Pedro tinha esse relacionamento com o Senhor. Ele tinha esse relacionamento com Ele. E relacionamento, irmãos, significa dizer: Senhor, eu não tenho vergonha do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Pois eu não me envergonho. E quantas pessoas têm tido vergonha do Senhor? De demonstrar Cristo, seja na sua família, seja no meio de amigos, escola, faculdade, trabalho, onde quer que seja. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Quando o Senhor disse, Pedro, você me negarás, antes do galo cantar, ele falou, Senhor, ainda que seja preciso morrer contigo eu, jamais. Quando o Senhor foi preso, o que aconteceu? Pedro estava lá em meio, alguns sentado à beira da fogueira, alguns disseram, você é um deles. Ele, não, você é não, por 3 vezes negou o Senhor. E quando o Senhor então voltando-se, não quer dizer que Jesus voltou até ele, mas voltando-se, o Senhor olhando para ele, esquecendo ali, chorou amargamente. E ele já não foi mais a mesma pessoa, porque ele entendeu a realidade. E Pedro não tinha mais vergonha do Senhor. E meus queridos, quantos cristãos hoje têm vergonha de Cristo? Tem vergonha de realmente entregar e render-se ao Senhor, de falar do seu amor, de viver o Evangelho? Qual é a proporção de seu relacionamento com Ele? E quando o Senhor diz, quanto a ti, o Pedro, quanto aquilo que há no seu coração, vai fazer toda a diferença. Então, ele segue dizendo ali, quanto a ti. E esse quanto também fará, irmãos, a diferença em minha, em sua, em nossas vidas, quando a arrogância e a prepotência for convertida em humildade diante do Senhor. É bem interessante que, à vista disso, Mateus capítulo 20 vem nos relatando a história de que quando a mãe de Tiago e João se achega a Jesus e fala, Senhor, quando entrares no teu reino, permite que esses meus 2 filhos, um se assente à direita e o outro à esquerda. Diz que aquilo então gerou ali um burburinho, uma certa discussão entre os discípulos. E o Senhor passou a conversar e a ensinar e falar para eles a importância de realmente servir ao Senhor, realmente se entregar ao Senhor. Quer ser grande, meu querido? Sirva. Sirva. Esteja pronto a estender as mãos. Esse negócio de querer chegar na igreja ou em qualquer outro lugar dizendo, olha, eu sou melhor que fulano de tal. Não, para com isso. Diante de Deus somos todos iguais. Estamos no mesmo nível perante o Senhor. E a bem diz também, capítulo 2, verso 17, Marcos, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Mas sim pecadores, é legal essa expressão. Por quê? Só o ato de você reconhecer, do homem reconhecer que é pecador, já é um sinal de humildade perante o Senhor. Só o ato de chegar e falar, olha, de fato eu errei. Eu fiz isso, eu não devia ter feito. Olha, me perdoa. Já é um ato de humildade perante Deus. Será que é o que falta na sua vida? No seu relacionamento com Ele, agora? Não importa qual seja a crise que você esteja enfrentando, nos braços de Cristo, o seu coração sempre encontrará abrigo, paz, aconchego e também esperança. Mas a expressão ela continua. Ela diz, quanto a ti. O que o Senhor quer dizer com isso agora? Ti. Né? A palavra ti é uma variação do pronome tu. Lembra que nós julgamos lá, né? Eu, tu, nós, vós, ele. Certo, Vitor? Os meninos aqui ainda lembram disso ainda, né? Lembra que nós fazemos essa conjugação de verbos ali? E o ti é a variação. Tu. E o Senhor diz, então, quanto tudo aquilo que há, onde? No céu. Agora o Senhor explica. Ele pega tudo o que está acontecendo, o que deve acontecer, como deve ser, e agora traz para uma pessoa definida, específica. Pedro. E ele diz, quanto a ti. O que o Senhor vem nos ensinando aqui? É o mesmo que Deus olhar diretamente dentro dos olhos e dizer, filho, eu te amo. Aqui estou para te incentivar, para te encorajar e dizer que pode contar comigo. Aqui nós realmente aprendemos que o que Deus confiou a mim
é um privilégio pessoal e Ele não dará a outro. E o Senhor ainda diz para nós, 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9, diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo erais trevas, porém agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia do Senhor. Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Deus fala, é o Deus que está dizendo, Pedro, tudo aquilo que você aprendeu, tudo que realmente há dentro do seu coração, e que você entendeu quando eu lhe disse, lhe perguntei por 3 vezes, você me ama, você entendeu essa realidade? Eu quero que agora aplique tudo isso na sua vida, na sua caminhada comigo, na sua caminhada comigo. Quanto a ti, o que te importa? Segue-me. Quanto a ti, como está a sua vida, e sua caminhada, e seu relacionamento com o Senhor? Deus te ama. Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. E tenha certeza que muitas coisas temos ainda a aprender em nossa caminhada com o Senhor. À noite nós queremos continuar nesta meditação deste texto, então entendendo juntamente com os irmãos a outra expressão, segue. O que o Senhor quer dizer com isso? Quais são as implicações ali inseridas nessas palavras que devem nos dar a direção para a nossa caminhada com o Senhor? Vamos orar e falar com Deus, encerrando nosso culto nesta manhã de adoração ao Senhor. Amado Deus e Pai, muito obrigado por tuas palavras. Obrigado porque a mesma transforma e molda nossas vidas e corações para a honra e também a glória do Senhor. É a nossa oração a Ti de gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, que Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Tenha um ótimo dia, amparados pelo nosso Deus. Eu quero deixar aqui um desafio para os irmãos aqui de nossa igreja. Estarei aqui durante a semana, das 9 ao meio-dia, aqui na igreja. Se você tiver algum alimento, coisa para trazer, para ser de amor, por favor, você chegue até a igreja, mas dê uma ligada antes para confirmar, tá bom? E nós estaremos aqui para receber, estaremos destinando, então, a pessoas aí que estão passando por uma certa necessidade. Amém? Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida.